Foi descoberta que, principalmente na mulher, está muito ligada ao orgasmo sublingual, para promover orgasmos múltiplos na mulher. Hoje mudou minha vida sexual. Você vai falar assim, mas não era bom antes? Era bom, mas é melhor. E uma pessoa experimentou, essa mulher, ela teve orgasmos múltiplos parada. É verdade. E foi na aula de imunologia. Mas dentro do consultório, o paciente que usa antidepressivo traz queixa de infelicidade sexual. Orgasmos femininos, então. Vamos lá. Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Bom, a médica, quando eu recebi alta, ela falou que eu não ia ter cura. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no O melhor que está tendo. coisas fascinantes que vocês vão aprender aqui. E na neurohipófise, a parte posterior da hipófise, tem outros hormônios. Aqui agora está muito em moda a ocitocina, porque você sabe que a ocitocina foi descoberta que, principalmente na mulher, está muito ligada ao orgasmo. Então, hoje faz ocitocina sublingual para promover orgasmos múltiplos na mulher. Isso está sendo usado, muito falado nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, hoje tem estudos fascinantes mostrando que pessoas idosas, surdas, quando determina que ela tem exaustão adrenal e começa a fazer uso de aldosterona, elas voltam a escutar. E não leva muito tempo, não. São 2 semanas. Tem gente que recupera a audição tremendamente porque tinha deficiência crônica de aldosterona. É uma grande novidade mostrar que a suplementação com aldosterona cura surdez. Tudo que tem a ver com glúten, o seu filho tem que tirar tudo que tem a ver com leite e produtos lácteos, queijo e assim por diante. E fazer uso desse MMS que você vai aprender na internet. E, além disso, existe um hormônio, que é o hormônio da sociabilidade, que é o hormônio uma pessoa, de gente gostar de gente, que chama, né? Você conhece gente que gosta de gente, você conhece gente que não gosta de gente. Gente que gosta de gente, que são sociais, elas têm alto nível de ocitocina. E gente que tem problema social, que quer ficar sozinho, que não se relaciona bem com os outros, que tem essas limitações, falta neles também ocitocina. Então, tem estudos também que você vai entrar na internet e estudar, que o uso da ocitocina, no Brasil você encontra ocitocina até sublingual, você encontra até no nasal, que a mulher toma ocitocina nasal quando ela está com o leite preso, ela quer liberar o leite, é o mesmo hormônio, aquele hormônio que faz o leite sair do peito, é o hormônio que eu estou conversando, que é o hormônio social, entendeu? Produzido pelo hipotálamo, armazenado na neurohipófise. E aí quando você combina isso tudo, é impressionante, viu? O resultado que você vai ter. Tá bom? Quer dizer que não tinha um valor significativo aquilo que foi feito Vou te antes? responder. Durante 66 anos, eu fiz sexo sem ocitocina. Aí eu descobri a ocitocina. Hoje mudou minha vida sexual com ocitocina. Você vai falar assim, mas não era bom antes? Era bom, mas é melhor. Com ocitocina é bem melhor. Então, houve uma evolução. Quem não tem cão, caça com gato. 80% dos médicos mundiais trabalham com sangue. Entendeu? À medida que eu fui estudando saliva, eu fui vendo o erro que existe no sangue. Sim, meu nome é Sarina. O professor Lair me deu essa incumbência de falar para vocês sobre essa substância que é denominada como hormônio do amor. Acho que a maioria das pessoas conhecem assim. Essa é a estrutura química da ocitocina e como ela é conhecida como hormônio do amor, as pessoas costumam tatuar essa fórmula no corpo para expressar o amor. E a produção periférica da ocitocina. A ocitocina ela é produzida em vários órgãos, no próstata, coração, no útero, né, que vocês já sabem, testículo. Isso é interessante, na placenta ela é produzida. Durante o trabalho de parto, foi encontrada ocitocina no cérebro do feto e alguns estudos demonstram que a quantidade de ocitocina que tem durante o trabalho no feto vai determinar o tipo de comportamento que ele vai ter na vida. Orgasmos femininos, então. Vamos lá.
Quando eu comecei a estudar isso, eu ficava muito implicada, porque logo depois que eu tirei os ovários, eu entrei numa menopausa, né? E minha libido foi para o chão. Então, às vezes, a gente saía com muitas amigas e eu perguntava assim, às vezes, né, que a gente sai nos happy hour cheio de colega, gente, alguma de vocês tem dificuldade para ter orgasmos, tem dificuldade de libido? E a maioria das minhas amigas falavam, não, eu nunca, isso nunca acontece comigo. E é engraçado que as pesquisas demonstram exatamente o contrário. Mais de 80% das mulheres fingem orgasmos. Mais de 90% das mulheres têm alguma dificuldade na cama. E então eu comecei a abordar minhas pacientes dentro do consultório de uma forma bem tranquila, bem cautelosa, porque eu sei que isso é importante para a vida, né? E as mulheres fazem isso, elas vão entrando num ciclo vicioso de fingir que está feliz sexualmente, e depois isso se torna um problema na vida delas ao longo da vida. Então, os estudos de orgasmo são muito interessantes porque eles levam em consideração a dificuldade da mulher. Então, eles usam um equipamento que chama plastimógrafo vaginal para poder avaliar se a mulher realmente está tendo orgasmo. Então, ele tem uma luzinha de... Gente, vocês imaginam, essas mulheres são submetidas a esses testes. Por quê? Os testes mais modernos, eu trouxe um aqui para vocês, que é o de 2015, que é um duplo cego, randomizado. Ele é muito bom, importante para vocês terem como referência. Mas vocês imaginam, no laboratório, esses testes são feitos, avaliando frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca, vendo a contração vaginal, o pulso, a capilaridade. Difícil demais, né? Parabéns para essas mulheres que fizeram esses testes para nos ajudarem. Vamos lá. Então, o que foi concluído nesse último review de 2015? Realmente, a ocitocina, esse último teste foi usado 24 unidades intranasal, 20 minutos antes da relação sexual. Então, aumenta a lubrificação vaginal, intensifica a contração dos órgãos genitais, facilita a ocorrência de orgasmos múltiplos e aumenta a sensibilidade mamária. Existe também porque junto com essa avaliação é feito um questionário padronizado, e nesse questionário elas relatam que aumenta o relaxamento pós-coito. Mas, como isso é subjetivo, eu não pus aqui. Esses itens aí estão inquestionáveis. Tá? O orgasmo masculino é mais fácil de avaliar, né? E tem muitos estudos, mais de 5.000 referências sobre ocitocina relacionado com o orgasmo masculino. Então, ele aumenta a lubrificação peniana, intensifica a frequência das ereções. Isso aí, gente, é meio que dúbio, não está muito certo, não. Alguns estudos falam que sim, outros que não, por isso que eu pus interrogação. Mas aumenta a sensibilidade peniana, auxilia a atingir o orgasmo. Essa é uma questão bem interessante, porque paciente com ejaculação precoce tem contraindicação de uso de ocitocina. Tá? Aumenta o número de espermatozoides e o relaxamento pós-coito. Olha, para quem fala que a ocitocina não funciona, eu acabei de receber um depoimento, eu não posso falar a fonte, mas nós fizemos uns testes com a ocitocina que a Arabella vai distribuir para você, e uma pessoa experimentou. Essa mulher, ela teve orgasmos múltiplos parada. É verdade. E foi na aula de imunologia. Foi na aula de imunologia do Laí. Foi hoje de manhã, mentira. Então, gente, eu acho que vale a pena experimentar. Ele que disse. Então, tá. Aí, então, sexo, ok. É hormônio do amor? O que é amor? Bem, estudando ocitocina e fazendo relação com os sentimentos que ela provoca, eu concluí o seguinte: a gente pode partir do pressuposto que amor é querer o bem do outro. Ok para todo mundo?
É mais ou menos isso? Tá certo, a gente vê muita definição do que é amor. Então, nós temos lá, não, amor é o respeito. Muita gente, para falar de amor, só fala se for o amor entre casais, né? Não, amor é fidelidade, monogamia. Tá bom, vamos partir mais ou menos dessas definições aí. Monogamia. Nós temos um estudo muito interessante sobre esses ratinhos, são chamados ratinhos da pradaria, lá dos Estados Unidos. A maioria dos mamíferos não são monogâmicos. Então, esses ratinhos, diferente do restante dos mamíferos, eles não só são monogâmicos, como eles são monogâmicos para o resto da vida. Se o cônjuge morre, mesmo depois do parceiro ter morrido, a ratinha ou ratinho nunca mais tem relação sexual com nenhum ratinho. Então, foi feito um teste nesses ratos e foi medido a quantidade, a concentração de ocitocina naquelas áreas que eu falei logo no início da aula. E a concentração é bem maior do que nos outros ratos. Eles compararam com o rato do campo e o rato da montanha, que são primos próximos desse ratinho da pradaria, e a concentração é muito grande. Porém, fica a dúvida, a ocitocina é alta porque ele é monogâmico ou é a ocitocina que causa a monogamia? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram ratos que eram promíscuos e injetaram ocitocina. Depois da injeção de ocitocina nos ratinhos promíscuos, eles se tornam monogâmicos. Tem gente aí anotando. Gente, eu sabia. Essa informação ia causar um alvoroço aqui, né? Mas eu estou falando em ratos, eu não falei em humanos ainda, gente. Mulheres, calma. Então, eles fizeram o contrário. Eles injetaram uma substância que é a naloxona, ou pode ser a cachitoxina também, que bloqueia a ação da ocitocina no cérebro dos ratinhos da pradaria. E o que aconteceu com eles? Viraram galinha. Então, assim, é uma luz no fim do túnel para nós, né? E para o ser humano? Ocitocina tem relação com a estabilidade amorosa? Bem, eu selecionei alguns estudos mais interessantes para vocês, porque é muito estudo que tem sobre isso. A Ruth Feldman fez um estudo interessantíssimo sobre interatividade entre casais. Ela pegou 60 casais que tinham acabado de se conhecer e mediu a ocitocina de todo mundo. Depois de 6 meses, ela reavaliou esses casais e 36 deles ainda estavam juntos. E, por incrível que pareça, os casais que tinham mais nível de ocitocina foram os casais que mais duraram a relação. Esse estudo feito em Zurique, foram vários estudos, ele começou a estudar em 2009 até 2015, foram vários estudos avaliando DR, como que as pessoas se comportam numa discussão de relação, o homem e a mulher, com e sem ocitocina. E é muito interessante que, assim, aumenta a positividade, a ocitocina, diminui o cortisol, diminui o estresse durante a discussão, isso é muito importante. Mas esse estudo de 2015, com mais de 300 casais, é que foi fantástico. Todo mundo que já teve uma discussão com o homem sabe que o homem, assim, odeia DR. Então, eles dão um jeito de escapar, sai fora, né, muda de assunto. Durante os casais que receberam a ocitocina, o homem manteve a discussão, teve mais envolvimento de resolver, de solucionar aquele problema, e o resultado das discussões foram mais positivas. Já dá para começar a anotar. Ocitocina e fidelidade. Alguns estudos demonstram que os homens, quando usam ocitocina, eles tendem a se manter nas relações estáveis. Então, o que acontece? Esse estudo foi muito interessante, está aqui a referência, mas na hora que for o PDF para vocês vão conseguir abrir, está pequenininho. Eles pegaram homens
que tinham relações estáveis e perguntaram para todos eles se sentiam que aquela mulher determinada, escolher uma mulher, era atraente. E colocou essa mulher junto da sala com esses homens. Foi muito interessante que, no grupo que tomou a citocina, a distância entre o homem e a mulher foi maior do que 20 centímetros. Então, eles mediram as distâncias de aproximação com as mulheres. E, no grupo que não tinha citocina, essa distância foi menor. Ficou mais distante. As mulheres... Tinha uma mulher lá que era super atraente. Então, os dois grupos tinham homens que tinham relações estáveis. No grupo que não recebeu citocina, ele se aproximou mais dessa mulher. Tratamento das pessoas que têm baixa de ocitocina. Aqui estão as principais coisas que aumentam o nível de ocitocina no corpo, não medicamentoso. Então, tem trabalhos mostrando como que o abraço dá pico de ocitocina no cérebro das pessoas, né? Tem vários trabalhos mostrando a respeito. O sexo, tem um trabalho muito interessante também, que mostra que, depois de uma relação sexual, tanto o homem quanto a mulher, eles podem ter mais ocitocina do que uma mulher durante o trabalho de parto. Então, aumenta muito mesmo. Atividade física, alimentação. O Thierry fala sobre alimentação, eu pus aqui por causa dele. Ele fala que a dieta low carb ela aumenta a ocitocina. Ele não fala em cetogênica, no livro dele fala low carb, que deve ser a mesma coisa para eles, né? Porque eu discuti isso com ele, a questão da alimentação, e ele meio que foi esquivo. Então, porque também tinha muita gente lá, não era uma reunião. Eu queria saber mesmo qual que é esse tipo de alimentação que ele estava fazendo aí nas pessoas para aumentar a ocitocina. E, em pesquisa, eu não achei nada específico. O que diminui a ocitocina? Bem, primeiro, eu vou falar, antes de falar essas coisas, a respeito a conduta medicamentosa. Quando você vai tratar uma pessoa que tem sinais de baixa de ocitocina, você tem que pensar no que ela está tomando. Né? Pacientes em uso de antihipertensivos, né? Inibidores da serotonina, antidepressivos. Antidepressivos, então, é muito comum. Quando você vê nos livros e nas pesquisas, eu não sei se tem alguma lobby aí farmacêutico, você não vê tão forte, mas dentro do consultório, o paciente que usa antidepressivo traz queixa de infelicidade sexual. É muito comum, tanto homem quanto mulher. Então, é importante, né, agora, assim, essa moda de todo mundo usar o topiramato. O topiramato é um medicamento que diminui muito a libido, né? Então, os anticonvulsivantes, antihistamínicos. Hoje o professor Laí falou dos antifúngicos. Então, vamos ficar de olho. Primeiro, antes de começar a tratar o paciente, tirar o que ele pode estar causando, a queixa dele. É estresse crônico, né? Você discutir, já está cansado de saber. A deficiência dos hormônios sexuais, eu falei para vocês. Paciente não modulado, não adianta entrar com ocitocina. A não ser que ele seja muito jovem, não tenha nada, ok, nem precisa modular. Mas, primeira coisa, desintoxicar, equilibrar, desinflamar, aí modular. Modulou. Só de modular, você resolve o problema assim, 70% a 80% dos casos. Depois, se precisar, vocês ajudam com ocitocina. E a idade, né? A idade diminui muito. A ocitocina oral, então eu vou falar as formas de ocitocina que tem. Oral não é indicado, tá? A ocitocina, né? Pelo mecanismo de primeira passagem, porque você fica contando com a saúde intestinal e absorção, né, é dúbia. Então, assim, os resultados com a ocitocina oral, todos os lugares que eu olhei, é muito ruim, ninguém indica. Agora, fala-se numa ocitocina de absorção lenta. A gente sabe, já ouviu a Arabella falando a dificuldade desses medicamentos de absorção lenta, então seria até uma coisa para se estudar, né, Arabella? Mas
Eu nunca usei, pus aqui mais por curiosidade. A ocitocina sublingual, então, para indicação de todos esses casos que eu falei, para modular, para saúde sexual, para fibromialgia, para os casos bem leves, que conseguem responder, né? Então, ejaculação precoce, porque diminui, né, o tempo para atingir o orgasmo, gravidez, e atenção ao rush e ao edema. Edema porque a via de ação dela é a mesma da vasopressina. Que beleza, hein? Impressionante.